E hoje nós temos um tema a qual Deus falou comigo esses dias. O que os céus falam sobre nós? Vivemos um tempo bastante difícil e isso tem se repetido, essa frase tem se repetido em várias lives, em vários momentos, de um momento difícil. Mas eu não quero olhar para um momento, eu quero olhar para o que os céus declaram sobre nós. Eu não quero me prender ao que um cenário temporário, nos está apresentando, mas eu quero me prender ao que a palavra de eternidade está ecoando sobre as nossas vidas. Porque são essas verdades que precisam mover a mim e a você. Não aquilo que é passageiro, não aquilo que é temporário. Todo o estado é temporário, mas existe uma palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, que ela é eterna. E é sobre elas que nós precisamos, nos fundamentar. É sobre essas palavras que nós precisamos nos fundamentar para que a gente possa passar as fases, os estados que nós estamos inseridos e de forma... Ninguém pediu para que isso estivesse acontecendo, mas simplesmente isso aconteceu e de uma hora para outra, todo esse caos aí na humanidade. Mas eu acredito e eu ainda consigo enxergar, irmãos, o agir de Deus, o favor de Deus. Eu consigo ainda ver a soberania de Deus, porque acima de qualquer coisa Ele continua sendo Deus sobre tudo e sobre todos. E então eu preciso me apegar nesses dias, não às informações, que tão, exaustivamente tem sido liberada, pelos meios de comunicação, internet, jornais, TV, enfim. E me apegar naquela palavra que vão passar vários tempos, mas aquela palavra vai permanecer. Tudo isso que nós estamos passando vai passar. Tudo isso vai passar, estamos passando. Então significa que há um prazo, determinado, onde que isso vai finalizar. É possível que outras situações venham acontecer, e de fato vão, porque faz parte do final dos sinais acerca do final dos tempos. Mas eu quero que você se apegue ao que os céus declaram sobre você. Por quê, pastor? Porque, irmãos, nesses dias há muitas pessoas que têm se distanciado das verdades a qual Deus falou sobre os seus corações. Algumas vezes já falei aqui em algumas lives, alguns cultos online nossos, em que eu tenho muita preocupação acerca de quando tudo terminar e nós voltarmos ao culto presencial e então a gente sentir falta de muitas pessoas por conta da situação que está passando. Eu vi um dado essa semana, anteontem, que nos Estados Unidos o índice de depressão aumentou 1.500%. Você tem noção do que é isso? As pessoas não estão sabendo lidar com esse momento, porque muitas delas estão fora, daquilo que os céus declaram sobre ela. E então elas deixam-se ser influenciadas, ser alimentadas por informações que vão deteriorando a sua autoimagem, a sua identidade, a sua esperança. E quando a pessoa perde a esperança, ela para de cantar, ela para de adorar, ela para, de corresponder dentro do sentido da vida, porque as coisas ao seu redor estão, atrapalhando a vida dela. A palavra do Senhor, ela sobre nós, ela é um instrumento, é um alimento que vai nos ajudar a fortalecer as nossas emoções também. Porque nós precisamos aprender, por meio da palavra de Deus, a canalizar emoções para aquilo que vai nos impulsionar para viver resultados na nossa vida. Às vezes as situações elas vêm como um peso sobre você, as suas emoções elas vêm como um peso sobre a sua vida. Mas se você estiver fundamentado na palavra de Deus, você vai conseguir canalizar essas emoções que vêm para trazer peso sobre você, você vai canalizá-las e transformá-las em mola, para que então você possa ser impulsionado para viver o novo de Deus. Mas se você não está fundamentado em Deus, se você não entende o que Deus pensa sobre você, se você não aceita a palavra de Deus sobre a sua vida, facilmente as coisas vão se tornar peso na sua vida. Mas hoje eu quero declarar sobre você, há algo que os céus falam sobre nós, e você precisa estar atento e perceptível, e melhor ainda, receptivo a essa palavra. Amém? Então, em cada um de nós reside uma essência, que tem a ver com a nossa identidade em Deus. Todos nós temos uma essência especial. E essa essência, ela é uma herança genética do nosso Criador. Essa essência faz parte do nosso DNA espiritual, a qual Deus compartilhou conosco, porque em Gênesis 1:26, a palavra do Senhor diz que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, Deus, ao nos criar, Ele fez algo com uma intencionalidade. Deus, ele revelou uma intenção ao criar o homem, diferente de todas as demais coisas que Ele criou. O homem foi algo especial, e você já ouviu falar sobre isso, você sabe sobre isso. E a intencionalidade de Deus ali ao criar o homem foi de paternidade. Deus revela ali um alto, desejo de dar a esse homem, um relacionamento, algo diferenciado de todas as demais criações. Então a nossa autoimagem, ela é construída por meio daquilo que as pessoas mais próximas ou as pessoas que de repente têm algum acesso a nós pensam sobre nós.
E na maioria das vezes são essas informações que nós mais absorvemos ao longo da nossa vida, gerando em nós uma autoimagem, como já temos falado aqui, totalmente deturpada. Mas é importante que você perceba e conheça o que os céus falam sobre você. Porque talvez você saiba o que o vizinho pensa sobre você, talvez você saiba o que o seu pai pensa sobre você, ou sua mãe, sua professora, enfim, qualquer pessoa, o seu cônjuge, ou um amigo, enfim, você possa até ouvir dessas pessoas a opinião delas sobre você. Mas se eu te perguntar, você sabe o que Deus fala a seu respeito? Você sabe o que Deus pensa ao seu respeito? Você sabe o que os céus falam quando, sabe, irmãos, os anjos param lá na eternidade para falar sobre você? No texto, na Bíblia, a gente vai encontrar vários momentos em que a gente vê o céu falando algo sobre alguém. E não é que Deus ele tenha preferências. Deus, ali ele revelou, Deus externou e deixou registrado, sabe, a relação como os céus, sabe, olham e manifestam uma intenção sobre alguém. Deixa eu pegar a água aqui. Então muitas vezes a gente vai ver os céus falando sobre alguém. Então, se a nossa autoimagem ela é revelada, ela é construída por aquilo que as pessoas elas falam sobre nós, nós absorvemos, a nossa identidade ela é algo que é revelado pela aquilo que os céus pensam sobre nós. Então, a pergunta que surge é a seguinte: o que é que os céus falam sobre mim? Se os homens têm uma opinião e o nosso Criador ele tem uma intenção, eu conheço a opinião dos homens, mas qual é a opinião de Deus sobre a minha vida? O que Deus fala sobre mim? Você já fez essa pergunta? O que Deus fala sobre você? Eu quero nessa noite falar sobre isso. O que os céus falam sobre nós. Primeiro a gente precisa entender que essa resposta ela não vem, sabe, irmãos, necessariamente por meio de uma revelação, por meio de uma pessoa. Tipo, alguém, Deus levantar uma pessoa para dizer: ei, você é assim, assim. Pode acontecer. Mas nós precisamos entender e desfrutar de um relacionamento da manifestação de Deus no nosso interior. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece e que habita em nós, ele dá testemunho constantemente de quem nós somos em Deus. Mas às vezes nós estamos tão focados e tão presos à opinião das pessoas ao nosso redor externamente que nós não damos ouvido àquilo que Deus fala no nosso interior. Ou de repente a gente nem sequer ouve Ele falar. Então, mas você vai encontrar na palavra de Deus também um padrão de como Deus se refere aos seus, de como Deus, sabe, se manifesta àqueles que se fazem pertencentes a Ele, aqueles que revelam pelo seu comportamento, pela sua devoção, adoração, sua busca, sabe? Então Deus se manifesta acerca dessas pessoas. E a gente vai ver, por exemplo, Deus se referindo a Noé como um homem justo. Diante de toda a geração corrompida, Deus encontra e olha para um homem justo e fala assim: olha, através de Noé eu vou reconstruir, vou recomeçar. Deus olha para Noé e fala, sabe, ali é um homem justo. Deus, ele, sabe, a Bíblia fala que Deus se refere a Abraão como um amigo. Sabe, a própria palavra do Senhor diz que Deus, sabe, Abraão era como um amigo de Deus. Assim também como a palavra do Senhor diz sobre Moisés, o próprio Deus fala para Arão e Miriam, que aos demais profetas, ele, sabe, as pessoas ali, os sacerdotes, eles davam a conhecer por visões e sonhos, mas com Moisés ele falava face a face. Deus se referiu a Davi como um homem segundo o seu coração. Um menino que, mesmo com todas as suas falhas, que se revelam, sabe, ali, depois do reinado, um homem falho, mas ainda assim Deus olhava para Davi e falava assim: esse é um homem segundo o meu coração. Deus se referiu a Jó como quem? Como um servo justo e íntegro, alguém que se desviava do mal. Deus apostou todas as suas fichas em Jó, ao falar de Jó para Satanás. Deus está vendo lá meu servo, está vendo o meu justo, está vendo lá o homem íntegro, sabe, que não se desvia do mal. Sabe, Deus, ele começou a falar como um pai orgulhoso de um filho ao qual ele se agradava, e falou assim: olha, esse aí é um homem justo e íntegro. Sabe, irmãos, o problema é que às vezes a gente não consegue, sabe, associar essas qualidades, esses adjetivos a nós como se vindo da parte de Deus, porque a gente acha que Deus só vai falar algo acerca de nós nesse sentido se nós fizermos algo muito grandioso. Entenda algo: Deus te amou antes de você sequer nascer. Então não são as suas obras que vão tornar você mais ou menos amado por Ele, mas é você ser pertencente a Ele, revelar uma dependência de Deus, mesmo com as suas fraquezas, seus altos e baixos. Mas se você busca o Senhor e reconhece Ele como o único Senhor da sua vida, entenda, há algo que os céus falam sobre você. E é nisso que nós precisamos nos apegar.
Muitas pessoas não recebem, não aceitam aquilo que Deus fala sobre as suas vidas, porque dentro do seu crivo pessoal, elas são pessoas que nem sequer mesmo se perdoam, nem sequer mesmo se aceitam. Então Deus não consegue passar por esse filtro na sua vida, porque nem você mesmo se aceita. Então como é que você vai aceitar aquilo que Deus fala sobre o seu respeito? Você tenta comparar a sua vida com aquilo que Deus fala sobre você, e você fala assim, não, eu não me encaixo nisso. Então o amor de Deus não passa pelo seu filtro. Mas nessa noite eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você se desfaça de todo tipo de argumento, de desculpa e de autocomiseração, para você entender o que os céus falam sobre a sua vida. Amém? Então nenhuma experiência, seja por meio de traumas ou eventos emocionais, possuem as verdadeiras informações de quem, sabe, de quem de fato nós somos. Nenhuma delas descreve quem você é de fato. Nenhuma experiência traumática, nenhum evento traumático, nenhuma palavra, sabe, maldita, sabe, carregada de ódio ou de fúria, descreve quem de fato você é. Todos esses fatos, sejam traumas, eventos, palavras, elas acontecem dentro de uma etapa, de um momento da sua vida, mas não é o todo nem o destino. Foi um momento em que talvez alguém, sabe, irmãos, enfurecido ou guiado por um ódio, uma inveja, ou até mesmo por conta de um bloqueio emocional, liberou sobre a sua vida aquilo que ela já carrega. Sempre que alguém ofende a outra pessoa, ela está falando mais de si mesma do que da outra pessoa. Quando alguém de repente fala mal de você, esse argumento, essa ação de te ferir, fala mais a respeito dela do que de você mesmo. Porque somente pessoas feridas ferem as outras. Pessoas curadas geram cura, pessoas feridas geram feridas. Então você precisa entender e não absorver as críticas que são lançadas sobre a sua vida, as palavras pejorativas, sabe, que venham denegrir a sua imagem, a sua identidade em Deus. Então quando a pessoa falar mal de você, entenda, aquilo que ela está falando se trata mais dela do que de você. Então não absorva, não receba isso, não guarde no seu coração, canaliza a emoção, perdoa aquela pessoa e ora por ela. A palavra do Senhor e o próprio Jesus fala, como é que nós temos algum mérito em amar quem nos ama? Temos que amar aqueles que nos odeiam. E então manifeste o amor de Deus. Então se nenhum desses traumas, eventos, pessoas conseguem de fato descrever quem você é, eu preciso entender que somente os céus podem revelar quem você é de fato. Somente Deus pode dizer quem você é de fato. E eu quero te provar nisso por meio de um padrão, de algo que Jesus veio manifestar nas nossas vidas. E eu quero que, se possível, você aí abra a sua Bíblia. Eu não ia pedir para você ligar, porque na maioria das vezes o pessoal todo mundo está no Instagram, alguns no computador talvez. Mas se você tiver com a Bíblia perto e abra, senão tudo bem, eu vou ler aqui para a gente discorrer aqui dessa palavra. Eu quero te aproveitar bem para quero te encorajar aí, você mesmo aí de casa mesmo, dá glória a Deus, escreve aí no comentário, dá coraçãozinho, interage, tá bom? Libera aí, como se estivesse aqui no culto presencial, e libera a glória aí para Deus, amém? Mateus capítulo 3, verso 16 e 17 diz o seguinte: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muita alegria. O que todos ouviram naquele momento foi o que os céus falaram sobre Jesus. Naquele momento ali houve algo nítido, em que os céus declarou sobre ele: olha, este aí é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Entenda que essa declaração não foi pelo que Jesus havia feito, porque até então Jesus não tinha iniciado a sua obra. Aquela palavra veio no início, pega esse código, pega essa palavra no seu coração. Aquela declaração dos céus veio no início do seu ministério. Porque aquela palavra, aquela declaração, aquele entendimento iria conduzir Jesus por todo o seu propósito na terra. Porque você precisa entender uma coisa, e eu já tenho falado sobre isso, mas eu vou repetir. Jesus veio como homem. Deus não falou apenas no caráter de um filho que já habitava na eternidade com ele, mas de alguém que veio para cumprir um propósito. E então Deus, sabe, irmãos, fala assim: antes que ele faça qualquer coisa, eu preciso deixar claro que o meu amor não está pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E então quando Deus ele nos dá essa, sabe, irmãos, essa resposta, essa declaração aqui,
Nós precisamos receber essa palavra, porque eu vou te fazer entender já já que essa mesma declaração do Senhor está sobre a minha vida e a sua vida, porque foi no início da vida de Jesus aqui como homem, no início do seu ministério, que Deus deixou claro para todos ali: olha, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Normalmente nós exercitamos elogios depois dos resultados, mas Deus tece elogios antes dos resultados, porque não são os resultados que te tornam aceitos por Ele, mas é porque Ele te amou antes da fundação do mundo. E então Deus está falando: olha, este é o meu filho amado em quem eu tenho grande alegria. E aí, em outro momento, nós vamos ver isso mais ou menos se repetindo. Agora, não é, sabe, literalmente os céus que falam diretamente, mas os céus falam por meio de alguém. Lá em Mateus capítulo 16, verso 13 ao 18, fala assim: ó, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Olha, Jesus agora está perguntando: o que é que os terceiros, o que é que as pessoas aí estão falando sobre mim? Aí eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus falou assim: olha, essa é a opinião dos terceiros. Agora, qual é a opinião de vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A Bíblia não relata, não registra, mas eu acredito que houve um silêncio ali, consumidor. Mas de repente, Simão, ele olha para Jesus e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela declaração de Simão não foi uma opinião dele, não foi um achismo dele, não foi algo extraído do que ele já tinha experimentado com Jesus, sabe, até então. Mas o próprio Jesus se revela, sabe, da onde partiu aquela revelação de quem ele era. Foi os céus. Por isso Jesus fala assim: olha, muito bem, Simão, que privilégio grande você teve. Simão, filho de João, foi meu Pai no céu quem te revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Entenda, ninguém humano consegue descrever quem de fato você é. Ninguém natural consegue descrever quem de fato você é. Ninguém natural tem as informações acerca de quem de fato você é. Só o céu sabe quem você é. Aí Jesus fala: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Entenda que houve a opinião dos terceiros. Jesus pediu a opinião daqueles que andavam com ele, mas o que se sobrepõe ali, o que realmente é revelado e é exaltado no texto aqui, é o que os céus declaravam mais uma vez sobre Jesus Cristo. E Jesus falou para ela: nenhum homem pode de fato entender quem eu sou, nenhum homem pode me descrever, assim como nenhum homem pode descrever você, nenhum homem pode dizer de fato quem você é, mas senão apenas os céus. E o que é que os céus falam acerca de você? O que é que os céus falam acerca de nós? Todos vocês já ouviram essa explicação. Pedro, ainda Simão, fala: tu és o Cristo. E então Cristo, sabe, enaltece ali a resposta que veio do céu, e Simão falou daquilo que o céu revelou a ele. E então Jesus agora fala assim: muito bem, Simão, agora eu te chamo de Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Então você já sabe a história. A mudança ali do nome de Simão para Pedro, trazendo uma associação à imagem a qual Cristo refletiu sobre ele, porque Cristo é a pedra e Pedro, agora então Pedro é a pequena pedra. Então o que Jesus está dizendo para Pedro era: você é alguém semelhante a mim. Então, se você conseguiu ver o que os céus declaram sobre mim, agora enxergue o que os céus falam sobre você. Se você viu o que os céus pensam a meu respeito, agora entenda o que os céus falam sobre você. Simão significa aquele que ouve. Pedro significa um fragmento de rocha, ou seja, alguém que é semelhante àquele que o criou. Amém? Pega isso no teu espírito, irmão. Estamos decolando, viu? Então aquela pergunta de Jesus, ela foi feita estrategicamente para começar a produzir naqueles homens uma convicção que faria diferença na identidade e no propósito de cada um deles. Olha aqui, quando Jesus saiu do Jordão, o Espírito Santo falou com ele, falou para todos, sabe, o céu falou: esse é o meu filho amado. Foi no início do seu propósito. Aqueles homens tinham começado a andar com Jesus, tinham tido algumas experiências, estavam bem no início da caminhada. E Jesus falou assim: agora vocês vão começar a entender quem vocês são, porque isso tem que ser no início, para que vocês caminhem debaixo dessa identidade e não mais associado ao que as pessoas pensam sobre você, ou como você mesmo pensava acerca de si mesmo. Perceba algo:
Deus falou no início com Jesus e Jesus falou com Pedro. Então a intenção da pergunta não foi de saber, sabe, a opinião daqueles homens. Jesus não queria saber acerca de si mesmo, porque ele já sabia, o Pai já havia declarado, aquilo não havia dúvida em seu coração. Mas o que Jesus fez ali, irmãos, foi fazer com que Pedro, sabe, fosse um canal de revelação e trouxesse sobre ele uma revelação de quem ele era. E claro, isso não parou em Pedro. Isso não, sabe, irmãos, isso não foi algo só para Pedro. Todos os discípulos ali tiveram dentro da sua identidade algo restaurado mediante a visão do céu sobre eles. Tanto é que quando eles iniciam o seu ministério, eles são tão intencionais e tão, sabe, intensos no que estavam fazendo, que nada parava aqueles homens. Perceba algo: quando você não entende quem você é, as circunstâncias te paralisam muito fácil. Mas quando você entende quem de fato você é, elas não têm poder para te parar, porque você sabe quem você é, você já tem uma identidade muito bem construída, então você persevera. Alguns pensam que a atitude daqueles discípulos em serem, sabe, ultrajados, presos, maltratados, sabe, açoitados e perseguidos, foi um ato milagroso, foi uma atitude apenas de uma ação milagrosa sobre a vida deles. Existia sim o poder do Espírito Santo. Existiam sim as inegáveis, sabe, os inegáveis sinais que eles realizavam dia após dia, mas havia assim dentro deles uma convicção de quem eles eram em Deus, daquilo que Jesus forjou no coração daqueles homens durante 3 anos de convívio diário, contínuo, falando não somente do cerca do reino de Deus, mas pegando tudo aquilo, o reino de Deus, e implantando neles a identidade deles, reconstruindo, ativando aqueles homens para viver algo extraordinário. E meu papel aqui nessa noite é ativar você para algo poderoso nesses dias, para que você saia, sabe, irmão, do caixão, saia da caverna, saia do sepulcro e comece agora a viver a sua vida no Senhor, mediante o que Ele pensa sobre você. Então vamos lá. Quando Jesus devolve a Pedro a resposta, dá a resposta de Pedro, porque Pedro dá uma resposta: tu és o Cristo, e Jesus agora dá outra resposta: bem, agora tu é Pedro. Jesus agora ele pega aqui para Pedro, a ele mesmo, como eu acabei de falar. Então você já entende isso. Então é o que o céu fala sobre Pedro. Então você vai entender que, você pode entender que e conhecer por meio da revelação do céu sobre a sua vida quem de fato você é. Então Pedro não recebeu ali apenas um nome novo, foi mais do que isso. Pedro não só ficou sabendo ali, olha, eu ganhei um nome novo. Foi muito mais do que isso. Ele teve acesso a toda a intenção por detrás disto. Jesus não só falou assim: olha, seu nome Simão é feio, vou te dar um novo nome, Pedro. Pedro é mais bonito, mais pesado, mais forte. Não foi só troca de nome. Uma chave girou no coração de Pedro, de Simão, e então agora ali uma nova identidade estava sendo forjada, estava sendo construída, ou melhor, reconstruída, tá? Resgatada. Então ele fala, é como se o próprio Jesus estava dizendo: ó, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Amém? E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Então eu quero pegar essa frase e trazer sobre você, sabe, irmãos, um conceito e uma revelação. O que essa frase reflete? Nós podemos subdividir ela em 3 momentos, em 3 intenções. Nessa frase eu encontro 3 intenções de Deus que revelam a sua intenção sobre nós, revelam quem de fato, o que Ele fala quando Ele olha para nós. A primeira parte dessa frase é: este é o meu filho. Lá em João, no capítulo 1, verso 12 ao 13, fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Romanos 8, verso 15 a 17 vai dizer também: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então o que esse texto aqui nos revela? O que esse texto aqui revela para nós? Revela que você é aceito por Deus. Essa palavra, esses textos que nós acabamos de ler,
nos revela que Deus nos aceita no início. Deus nos aceita desde o início, desde o momento em que nós, sabe, nos reconhecemos e nos tornamos pertencentes a Ele. Existem tantas pessoas que vivem nesse mundo e não se aceitam, vivem bloqueadas porque elas precisam da aceitação, da aprovação das outras pessoas. E então elas vivem, sabe, bloqueadas, elas não conseguem romper na sua vida. Alguém que precisa e depende da aceitação das pessoas, mas as pessoas elas aceitam mediante os resultados. Deus não, Deus te aceita antes que você existisse, Deus já te aceitava. Quando você o aceita, quando você o recebe, Ele já deixa claro, olha aí, sabe, no mesmo instante, Deus declara assim, ó, todos quanto recebem, no mesmo instante, Ele torna você filho, Ele te aceita por completo. Não são as suas habilidades que tornam você atrativos aos olhos de Deus, porque o próprio Jesus falou assim, ó, vinde a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Lançai sobre mim o vosso jugo e receber o meu que é leve. O próprio Deus, ele revela, irmãos, que Ele não está interessado nas tuas habilidades, e sim no teu coração. E se você entrega o teu caminho ao Senhor, Ele vai começar agora a modelar o seu coração para o estado original da sua identidade nele. Porque você foi tão, sabe, irmãos, tão violentamente, sabe, influenciado por críticas, palavras duras na infância, pessoas que vieram magoar você, relacionamentos mal resolvidos, pessoas que vieram, sabemos, com a carga emocional, energia negativa despejando em você, e você foi absorvendo, e aquela imagem, aquela identidade foi sendo corrompida. Então Deus, Ele disse, olha, vem do jeito que você está, porque eu sou, sabe, o oleiro, e eu vou te refazer, detalhe por detalhe, para que você entenda o que os céus falam ao seu respeito. Se você recebe essa palavra, irmãos, vai dando glória a Deus aí, bota coraçãozinho aí, até travar o Instagram, em nome de Jesus. Amém? Então entenda algo, Deus te aceita, Jesus já te aceitou. Você que precisa aceitar o amor dele sobre a sua vida. Então o primeiro estado dessa frase, o primeiro momento que nós podemos aqui chegar, é que Deus nos aceita. Então o que os céus falam sobre você? Eu te aceito, você é meu filho, eu te gerei. A segunda coisa que nós vamos aqui extrair desse texto, dessa frase, ele fala, este é meu filho amado. Lá em 1 João 4, do verso 9 a 10, diz o seguinte: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Romanos 5,8 vai declarar, mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E João 3,16, todos vocês sabem que diz lá o que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mas que experimente desse amor eterno. Sabe, irmãos, Deus, Ele é a fonte do amor. Deus, Ele é o próprio amor. E 1 João também declara que Deus é amor. E o amor, Ele te aceita, e o amor, Ele se revela a você. O que esse texto revela para nós? Revela um amor incondicional, infinito. Um amor que não se baseia no que eu posso dar a Ele, mas que decidiu me amar, mesmo sabendo, mesmo antes de eu existir, mesmo antes de eu, sabe, declarar se eu o amava ou não, Ele já me amou primeiro. Então, ou seja, sinta-se amado por Deus, sinta-se amada pelo Senhor. Sabe, às vezes você fica tão mendigando, irmão, o amor de alguém, você fica mendigando o amor de alguma pessoa. Sabe, irmãos, ame-se e aceite o amor de Deus sobre a sua vida. Quando o amor de Deus vier sobre a sua vida, nunca mais você vai mendigar o amor das pessoas. Um amor que é condicionado a algo, um amor que é facilmente, irmãos, neutralizado, um amor que é facilmente, irmãos, que é volátil e facilmente ele se exala. Mas o amor de Deus, ele permanece independente da sua situação. Deus te ama, mesmo o pecado Deus te ama. A Bíblia fala que Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Deus, ele nos ama, e esse amor, ele é real. Esse Deus, ele é a fonte do amor. Lá em Isaías 49, verso 15 a 16, olha o que a Bíblia fala: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso seja possível, eu não me esqueceria de vocês.
Vejam, escrevi seu nome na palma das minhas mãos. Uau, que tremendo isso. Olha o que a palavra está dizendo. A palavra de Deus está dizendo: ainda que uma mãe possa se esquecer do filho que amamenta, do filho que gerou do seu ventre, todavia Deus jamais desistiria de mim e você. Entenda que é um amor que está decidido a não te abandonar. É um amor que está decidido a não deixar você. É um amor que entende o seu real valor e não o preço que as circunstâncias tentam colocar em você. É um amor que revela a intencionalidade de um Deus que criou você e que te ama incondicionalmente. Primeiro porque Ele é Deus sobre todas as coisas, não precisa de nada. E Ele decidiu amar você. E isso está, irmãos, o poder de um amor genuíno, do verdadeiro amor. Por isso que Ele é o amor, cara. Por isso que Ele é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor lança fora o medo. Não é o amor de uma pessoa, não é o amor, sabe, por coisa, não. É o amor de Deus, porque Deus é amor. Aceite o amor de Deus sobre a sua vida. Aceite, sabe, irmãos, esse poder, sabe, que avassalador do amor de Deus sobre a sua vida. Se sinta amado por Deus agora, pois Ele te ama com um amor incalculável. E seu amor, irmãos, é mais do que suficiente. O seu amor, ele vai entrar em todas as esferas do seu ser, vai trazer sentido para a sua vida e vai fazer com que você nunca mais mendigue amor de ninguém, porque você vai se sentir amado. Sabe, irmãos, os filhos que mais honram e obedecem ao pai são aqueles que se sentem mais amados por ele. Se você teve algum problema na sua infância de paternidade, é difícil você conseguir absorver esse amor, porque quando Deus tenta entrar na sua vida, o fio de paternidade na sua vida, Ele não consegue entrar porque você não tem um referencial. Mas Deus quer curar pessoas aqui nesse momento de paternidades mal resolvidas, de pessoas, sabe, com crise na paternidade, que não tiveram um exemplo, não tiveram, sabe, uma construção paternal na sua infância, nas suas emoções. Mas Deus, Ele quer entrar no seu coração e fazer com que você entenda: Ele é o seu pai e Ele vai preencher todas as lacunas da sua vida, que talvez o seu pai biológico não conseguiu preencher, não conseguiu, sabe, ocupar, não conseguiu, sabe, irmãos, dar o que você precisava. Então libere agora o perdão sobre os seus pais biológicos, se eles falharam com você. Libere o perdão sobre eles e aceite o amor de Deus sobre a sua vida. Aceite a paternidade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Os filhos que mais honram e obedecem são aqueles que se sentem mais amados. Ame, sinta-se amado por Deus. E a terceira coisa que eu vou enxergar aqui nesse texto, a primeira foi: esse é meu filho. Então Deus te aceita, amado, Deus te ama. E Ele diz que me dá grande alegria. Para começo de conversa, só o fato de você existir é suficiente para que o Pai se alegre na sua vida. O fato de você existir já compunge o coração de Deus a seu respeito. Primeiro porque você precisa entender que Ele fez tudo o que foi preciso para te resgatar, para te ter de volta. Porque ninguém quer estar perto, ninguém quer de fato, sabe, daquilo que, sabe, só provoca tristeza. Deus consegue enxergar além das suas falhas. Deus consegue enxergar além dos seus pecados. Deus olha além, sabe, das suas fragilidades. Deus olha além do seu, sabe, irmão, do seu comportamento pecaminoso, dos seus pensamentos, sabe, maledicentes. Deus olha além disso. Deus conhece, porque foi Ele que te criou. E Ele tem alegria. A palavra do Senhor diz que Deus não tem, sabe, Deus não tem alegria na morte do ímpio. Deus se sente, sabe, triste quando o ímpio morre. Porque Deus, Ele se alegra com a sua vida. O que você precisa entender é que por isso você precisa dar uma resposta a um Deus que te aceita, te ama e ainda se alegra com você. Você precisa dar uma resposta a isso. Que resposta eu dou? Nós acabamos de falar anteriormente: honrar e obedecer a Ele, incontestavelmente. Então, você vai entender o seguinte: se a gente já viu antes que Ele já manifestou o seu amor, antes que pudéssemos ser merecedores, e de que Ele nos aceitou, independente dos resultados que nós poderíamos ou não dar, então a gente vai entender que os resultados vão ser consequência, sabe, irmãos, desse entendimento. Toda obediência, toda honra a Deus e toda santidade que você caminha, adoração a Ele, vai ser uma consequência do entendimento acerca de que Deus te aceitou, que Deus te ama e que Ele se alegra contigo. Por entender, irmãos, que eu não merecia, que eu era pecador, inimigo de Deus,
que eu estava condenado, sabe, irmãos, à morte eterna, e entender que um Deus que não precisava fazer o que fez, mas ainda assim fez, e foi muito mais além do que eu poderia esperar, deu a sua vida, morreu naquela cruz por mim, derramou o seu sangue, para que eu pudesse ter vida eterna. Nossa, quando eu entendi isso, eu falei assim, nunca mais eu vou deixar o pecado me dominar, porque eu vou viver a minha vida, sabe, de forma intensa para Ele, eu vou amar o meu Deus, eu vou honrar Jesus, eu vou servir todos os dias da minha vida, desde o dia que eu o aceitei, e não vou deixar nada nem ninguém me tirar desse caminho. Por quê? Porque Ele me amou tanto, Ele me aceitou sendo um pecador, miserável, um pobre, cego e nu. Jesus ainda se alegra comigo. Nossa, eu vou honrar, eu vou honrar a vida dele, eu vou honrar o sacrifício dele, eu vou honrar a obra dele sobre a minha vida, eu vou honrar, sabe, o Espírito Santo que Ele colocou dentro de mim, eu vou honrar o ministério que Ele me deu, eu vou honrar as pessoas, sabe, que Jesus conectou comigo, eu vou honrar, irmãos, a Deus com a minha vida por aquilo que Ele fez, porque eu entendi o que Ele fez, eu entendi o que essa obra significa, eu entendi, irmãos, que sem ela eu estaria agora talvez no sepulcro, numa cova, num caixão, sabe, irmãos, sabe, já fiz game over, mas Ele me deu uma nova chance, e aqui estou eu pregando para você, e aqui está você, que é o alvo desse amor. Se você de repente não aceitou Cristo ainda, ou você se afastou dele, hoje é o tempo, hoje essa é a hora de você reatar, reconstruir a ponte que te leva ao Senhor. Então os resultados vão ser uma consequência desse entendimento. Olha o que João, no capítulo 6, verso 38 a 39, declara: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Jesus está falando, olha, Jesus já havia recebido a palavra, Jesus ele veio com a intenção, qual? De honrar o Pai. Ele declarava assim, olha, eu não faço nada se do céu não me for revelado. Tudo que vocês me veem fazer é porque eu vi o Pai fazer. Eu não faço, não passo se o Pai não me dirigir. Ainda no ápice da sua agonia, no Getsemane, ele falou assim, Pai, se for possível, passa de cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porque eu estou aqui para honrar o Senhor e estamos juntos, vamos nessa. Então Jesus foi até o fim. Ele mesmo declarou lá em João 4,34, então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Enquanto eu bebo água, dá glória a Deus. O que é que os céus falam sobre nós? Os céus declaram, este é o meu filho, esta é minha filha, ele é amado, ela é amada, eu a amo incondicionalmente, eu dei mais do que prova desse amor, e todos os dias eu renovo as minhas misericórdias sobre eles, revelando o meu amor contínuo, meu amor eterno por cada um deles. E eles me dão alegria, mesmo eles não sabendo, mesmo eles achando às vezes que eles são fracassados, são perdidos, ainda que eles se achem, sabe, merecidos, imerecidos, mas eu me alegro, porque eu consigo olhar além das fraquezas, eu consigo olhar além dos defeitos, pois eu os projetei, eu os criei, e então eu sei para que eles vieram ao mundo, e eu sei muito bem quem eles são. Você, diz o Senhor, não é aquilo que o seu pai na infância disse, ou seu melhor amigo falou, ou de repente aquele namorado ou namorada que te deixou e de repente liberou palavras sobre a sua vida que te travaram, te bloquearam. Eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, diz o Senhor, pensamentos que revelam, sabe, a sua originalidade. Então, entenda algo, Deus declara, os céus declaram, você é filho, filha de Deus, você é amado, você é amada, e Ele se alegra com você. Sabe, irmãos, um momento onde eu consegui entender muito mais a dimensão da forma como Deus Ele olha para mim, foi quando minha filha nasceu, e agora da vizinha também. Eu olho para eles, um sentimento, não é um sentimento, sabe, não é um sentimento qualquer, é um amor que a gente não consegue dimensionar e explicar. É algo que, ao olhar para eles, sabe, você está disposto a tudo, a fazer qualquer coisa por eles. Sabe, eu olho, às vezes eles estão com alguma, sabe, fica dodói, alguma coisa do tipo, machuca, e você fica querendo se colocar no lugar, você quer tomar aquela dor para você. Sabe, eu entendi porque Jesus foi na cruz por mim, porque Deus, Ele decidiu, sabe, sofrer a dor no meu lugar. Quando eu olho para Ele, sabe, quando eu vejo o sorriso, quando eu vejo até mesmo as falhas, os erros, quando eu vejo os processos do crescimento,
quando eu vejo, sabe, irmãos, as barreiras sendo vencidas ali, sabe, dia após dia, sabe, quanto mais a gente vai vivenciando, a gente vai, sabe, irmãos, aprendendo a amar mais e mais. E quando eu comecei a entender, sabe, irmãos, o amor da paternidade para com meus filhos, comecei a entender, minha mente se abriu, meu espírito se conectou e minha alma começou a desfrutar de um amor que Deus sente por minha vida, que, irmãos, é imensurável, incalculável, indescritível. Sabe, eu olho para Clara, para o Davi e nossa, é surreal descrever, é surreal, sabe, irmãos, a experiência. É surreal você poder olhar para um filho gerado de você, e é um sentimento assim que eu vou até ser redundante aqui, porque realmente é indescritível, não há como explicar. E então eu parei e pensei, nossa, se eu amo tanto assim meus filhos, disposto a fazer o que for preciso por eles, cara, eu entendi porque Deus, ele insiste tanto em mim, porque Ele ama tanto a mim, porque Ele, sabe, irmãos, deu a sua vida por mim. Foi por causa de um amor de um pai para com os seus filhos, a qual o pai não está disposto a perder. Um pai, um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, ela nunca está disposto a perder o filho. Ele está sempre disposto a dar a sua vida pelo filho, se colocar no lugar, mas nunca te perdeu. Por isso Jesus, ele foi no nosso lugar. Jesus, ele aguentou a dor, ele aguentou a rejeição, ele aguentou os ultrajes, ele aguentou, sabe, irmãos, as palavras duras, ofensivas, violentas que ele recebeu. Jesus, ele, sabe, irmãos, ele recebeu e ele suportou os cravos, Jesus suportou os açoites, Jesus suportou tudo aquilo. Por quê? Porque Ele te ama, porque Ele te aceita e porque Ele se alegra com a sua vida. O que os céus falam sobre você? Você acabou de ouvir. Você é aceito, amado, e Ele se alegra com a sua vida. Aceite isso, receba isso da sua vida, creia nisso e passe por cima de tudo aquilo que tem tentado paralisar você nesses dias, para que você viva um novo tempo no Senhor. Eu quero orar por você. Se você puder aí mesmo feche seus olhos, eu quero te abençoar. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa dimensão espiritual que está aqui, Pai, fluindo nesse lugar. E eu creio que ela é possível atingir cada casa, cada lar que agora essa live está aqui, Pai, sendo transmitida. E aqueles que futuramente vão assistir. Que o Teu amor, Pai, toque eles, que eles se sintam amados. Que eles não se contenham diante da Tua majestade, diante da Tua santidade. Que as lágrimas rolem. Que o choro, Senhor Deus, ponha para fora, Pai, toda a dor. E que a dor dê lugar, Senhor Deus, a esse amor, a esta aceitação. Oh, Pai, essa certeza de que o Senhor se alegra conosco. Que eles sejam curados nas suas emoções agora, Jesus. Que eles sejam transformados, Pai, de glória em glória, como na mesma imagem, pelo Teu Espírito. Eu oro, Jesus, para que pessoas que estão com a sua paternidade, Pai, desestruturada, sua visão de paternidade, Pai, corrompida, que eles se sintam abraçados agora. Que eles tenham forças para liberar perdão aos seus pais biológicos e aceitar, Deus, o Teu amor, Pai, Pai da eternidade. Essa é a minha oração, Pai, e essa é a minha gratidão, porque mais uma vez o Senhor revela o Seu amor por nós, em nos, Pai, fazer recobrar, relembrar, alimentar dessa verdade dentro de nós, de que o Senhor nos ama, de que não é apenas uma palavra de efeito, não é uma frase de efeito, mas é uma realidade. O Senhor nos ama, Deus te ama, Deus te aceita e Deus se alegra com você. Receba isso no seu coração, aceite isso no seu coração. Se você aceita essa oração, escreva aí: eu aceito o amor de Deus, eu aceito, sabe, ser aceito por Deus, eu aceito a alegria que Deus sente por mim. Aceite isso, perdoe a si mesmo. Comece agora a converter todas essas emoções, sabe, irmãos, ruins, e comece agora a usá-las como mola para você subir mais alto, para você galgar lugares altos em Deus e desfrutar do seu amor, porque Ele te ama e isso é incondicional. Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde seu coração, que você viva o melhor de Deus a cada dia. E até a próxima, em nome de Jesus.